Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente está dando continuidade ao conteúdo de operações aritméticas e agora a gente vai ver aqui na seção 8, ponto flutuante. Os princípios, certo? Iniciando aí, a gente tem que a representação em ponto flutuante, ela nos permite representar uma faixa centrada em zero de números inteiros positivos e negativos. Isso uma representação para o computador, certo? Não é mais uma representação para a gente enquanto ser humano, uma representação para a máquina. Ela permite a representação também de números fracionários e algumas limitações são que ela não permite a representação de números muito grandes ou muito pequenos, ou seja, ela tem uma certa limitação, como a gente vai ver mais na frente, que é o chamado de underflow ou overflow. E a gente tem que, por conta dessa limitação, os números com a parte fracionária muito grande, ou então números até que sejam de um tamanho muito grande, uma dimensão muito grande, eles podem sofrer truncamento, que truncamento, no caso aí para a máquina, para a gente seria arredondamento. E aí a gente tem que tá aqui para a base decimal, mas não só para a base decimal. No caso, essa limitação como um todo, ela é superada em partes, certo? Porque ainda assim ela tem uma certa limitação, mas em partes ela é reduzida com a representação em notação científica. E aí na representação de ponto flutuante, certo? Já que nessa representação também um pouco, lembrando de notação científica, é uma representação onde a gente vai ter um número, mais ou menos, certo? Que aqui no caso aqui o número pode ser tanto positivo como negativo. Esse valor aqui de m seria a representação do número em fracionário, certo? A parte fracionária do número, que é o que a gente chama de mantissa. E aí a gente tem aqui vezes B, que seria a base que a gente está trabalhando, seja binário, hexadecimal, decimal. No caso, para o computador vai ser sempre 2, que é a base binária, mais ou menos o expoente, o valor do nosso expoente. E aí o formato típico para um computador é o de 32 bits, ou seja, toda essa representação aqui para o computador a gente vai mandar com 32 bits, certo? Geralmente. E aí vai utilizar apenas os valores de 0 e de 1. Para a representação de ponto flutuante, a gente tem um conceito importante, que é o conceito de número normalizado. O que é um número normalizado? É um número onde eu tenho a representação do meu sinal e tenho também que ele vai começar, vai ter 0, ou seja, ele é um número que tem apenas a parte fracionária e ele sempre vai começar em 1. Ou seja, ele não vai ter aqui 0,00 alguma coisa. Não, ele sempre vai começar em 1 e vai ter as outras representações dele, certos dígitos, no caso aqui, na base binária. Aí, vezes a base, por ser binária, é 2, mais ou menos o valor do expoente. E aí, a gente tem que, com essa representação aqui de número normalizado, a gente ganha mais uma precisão aí para o computador, porque como na base binárias ou vai ser 0 ou vai ser 1 e 0 não pode ser aqui, então esse 1 ele é implícito para o computador. Quando a gente for ver aí na palavra que a gente vai enviar para o computador, a gente vai deixar ele implícito e vai enviar apenas os dígitos resultantes dessa sequência aqui de B, que são, no caso aí, o restante da mantissa, certo? Fora esse 1. Ok, pessoal, então o que a gente tem aqui na representação do número é o seguinte, a palavra, certo? Que a gente vai enviar para o computador. A gente tem um espaço aqui reservado para o sinal, ou seja, vai ser 0, 1, 1. Quando for negativo, se o número for negativo, vai ser atribuído aqui o valor 1. Quando for positivo, ele vai receber o valor 0.
o expoente polarizado, certo? Já vou falar um pouquinho mais disso aqui, e o valor da mantissa. Então, quando a gente somar aqui, ou seja, a gente tem aqui 23 bits, mais 8 bits, já dá 31, mais um bit aqui do sinal, vai dar um total de 32 bits, que é justamente aquele que eu comentei anteriormente, que é o tamanho da palavra que a gente envia para o computador. E aí, o que seria esse expoente polarizado, certo? Essa representação polarizada. Como a gente tem aqui 8 bits, então a gente tem aí um total de 255 possibilidades de valores. Então, o expoente, ele, no caso aí, certo? Como a gente vai representar tanto números com expoente negativo como positivo, a gente tem que polarizar, ou seja, tem que criar um polo. E aí, polarizar seria atribuir o valor do expoente como sendo entre menos 127 e 128. Isso aqui de 128 é porque também vai ser contado aqui, no caso, o expoente quando for zero. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente vai ter que, na nossa quantidade de inteiros representáveis, certo? Na nossa palavra de computador, a gente tem 32 bits, mas aí tirando o bit do sinal, que não seria, no caso, um inteiro representável, certo? No caso, o bit do sinal seria, no caso aqui, essa divisão entre os números à esquerda do zero e à direita do zero. Menos 1, claro, aí no lado dos números positivos, que seria o próprio zero. E aí a gente tem uma quantidade de 2 elevado a 31 números distintos, que podem ser representáveis, ou seja, são números que aí eles vão variar tanto na mantissa quanto no expoente, e variando, eles já são uma representação diferente. E em relação a não a quantidade, mas aos números que são representáveis, a gente tem que uma implicação aí do número ser normalizado é que a mantissa ela vai estar entre 1 menos 10 elevado a menos 24 e 0,5, certo? E então, para os dois lados, certo? Tanto o lado positivo como o lado negativo. Então, os números que estão fora dessa faixa, desse limite, certo? Que está aqui rasurado, eles não serão representados, ou seja, eles não serão reconhecidos pelo computador. E aí, se eles estão nessa faixa aqui mais interna, se ocorre, né, um número, de surgir um número, seja por divisão ou por alguma outra operação, um número nessa faixa, ocorre o que a gente chama de underflow, e nos extremos ocorre o que a gente chama de overflow. E aí, o que ocorre aqui seria uma aproximação. Ou seja, se o número caiu aqui, ele é aproximado para algum desses extremos, e nos extremos, se ocorreu, ele é aproximado para algum número aqui mais próximo. E aí, pessoal, aqui eu trago uma possibilidade de pontuação extra, certo? Além daquele 1 ponto, que já está contando aí para vocês, de participação nas aulas síncronas. Cada aluno vai ter aí uma chance, certo? Pode me enviar um e-mail descrevendo o porquê dessa implicação. Ou seja, por que essa implicação ela limita para esse intervalo aqui. Então, cada um tem aí uma possibilidade, no caso, até com validade até a nossa próxima aula síncrona, que é onde a gente vai discutir isso aí. E o valor da pontuação extra eu ainda vou decidir, mas é uma pontuação extra, no caso, além. Então, é para a nota valer, no caso, já ir acima dos 11 pontos que a gente acordou em sala de aula. E aí, uma outra limitação da representação em ponto flutuante é que, vejam bem, além da limitação desses números não representáveis aqui,
A gente tem também que ocorre de alguns números não serem representáveis dentro daquele próprio intervalo de faixa, certo? E aí, a representação em flutuante, ela tem uma distribuição que é não igualitária, ou seja, os números que são mais próximos aqui de zero, eles têm mais representação do que os números que estão mais no extremo. E intencionalmente a gente pode pensar que eu posso aumentar a faixa do meu expoente e diminuir a minha mantissa, porque, bem, a gente tem 34 bits, então se aumentar um tem que diminuir o outro, mas realizando essa alteração, o que a gente tem aí é um aumento no alcance, mas aí essa distribuição aqui, ela diminuiria ainda mais, porque a gente não teria números suficientes na mantissa, precisão suficiente. E uma solução para aumentar a precisão seria utilizar uma palavra de computador maior, que no caso seriam as palavras de 64 bits. E aí, pessoal, em relação à aritmética do ponto flutuante, aqui a gente não vai ver com tantos detalhes como na aritmética das bases numéricas, é mais só para não deixar em branco também, porque são operações que são feitas pelo computador, então a gente não precisa estar se atentando tanto para isso, sendo que já é feito com êxito pelo próprio computador, certo? Então, são operações básicas aí que a gente vê no início de disciplinas de cálculo, de estatísticas, principalmente de estatísticas, certo? Porque trabalha aqui com a questão de expoentes de notação científica, acabou de ver, e as operações aritméticas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí traz aqui também alguns exemplos, certo? Que eu vou deixar a cargo de vocês para verificarem. Mas as operações, por exemplo, aqui na operação de soma e subtração, o que ele faz é colocar um desses expoentes em evidência e aí passa aqui o valor do expoente subtraindo, certo? Do outro expoente que não foi colocado em evidência. E aí, após realizar essa operação aqui, ele realiza a operação resultante de soma ou de subtração e multiplica pelo expoente mais externo. Na operação de multiplicação, ele multiplica os expoentes, repete a base e soma os expoentes, no caso aqui os coeficientes, certo? Ele multiplica os coeficientes e soma os expoentes. E aí, na divisão, de forma similar, ele realiza a divisão dos coeficientes e subtrai os expoentes. Lembrando que como eles estão aqui na mesma base, certo? É possível fazer isso. E aí, atentando somente que após realizar essas operações aqui para o computador, ele realiza a normalização novamente do número. Ou seja, o que é pegar um número normalizado? Para binário, é garantir que aquele número ele sempre comece com 0,1 e o restante do número. Daí, para a operação de multiplicação, a gente tem o seguinte fluxograma, onde a gente vai verificar primeiro se o número é zero. Se for zero, qualquer número multiplicado por zero é zero. E já vem aqui para o retorno, que seria, no caso, sair da função. Se não, ele vai verificar se y é zero, o outro número, certo? Se for zero, ele atribui o resultado como zero e aí retorna. Se não, ele vai adicionar os expoentes, subtrair a polarização, certo? Vai verificar se deu overflow. Se sim, vai reportar o overflow e aí sai da função. Se não, ele vai verificar se deu underflow, ou seja, se o número foi muito baixo. Se sim, reporta e sai. Se não, ele vai multiplicar a mantissa, certo? As duas mantissas, vai normalizar o número, vai arredondar, ou seja, possa ser que
A multiplicação das mantiças, ela resulta em uma mantiça de dimensão maior do que a que a palavra do computador permite. Se sim, vai realizar aqui esse arredondamento e retornar o valor. Na divisão, a gente tem um processo similar, certo? Vai verificar aqui, no caso, se a divisão de x, lembrando que aqui na divisão x é o meu numerador. Se for 0, 0 dividido por qualquer número, 0. Mas no caso, se y for 0, que é quem está no meu denominador, aqui eu vou ter agora um valor de infinito, certo? E aí eu retorno esse valor, se não, se os dois são números normais, segue aquele mesmo processo, certo? Similar ao da multiplicação. Realiza aqui a normalização, arredonda e retorna o valor. Então, de exercício para essa aula, eu não trouxe nenhum, certo, pessoal? Porque, assim, é um semestre remoto, vocês ainda estão também com os exercícios da parte de bases numéricas, então vou deixar aí esse tempo para vocês fazerem aqueles exercícios com cuidado, porque vale aí de questão avaliativa. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail institucional e nós nos encontramos na próxima aula.